Olá, seja muito bem-vinda ao WikiWoman, o universo da medicina integrativa para mulheres. Eu sou a Vânia, enfermeira integrativa, e convido-te a juntar-te a mim nesta jornada de empoderamento e saúde, onde a ciência e a compaixão se encontram. Hoje venho partilhar contigo o porquê de eu estar a criar este podcast. Vou-te falar um bocadinho do meu percurso pessoal, profissional e de que forma é que hoje em dia eu ajudo mulheres a viverem as suas vidas com vitalidade, com mais energia e a recuperarem a sua saúde através de uma abordagem de saúde integrativa e personalizada, mesmo com o diagnóstico de doença. Então, vamos lá começar de o porquê do WikiWoman. No fundo, Ikiwoman é a conjugação da palavra Ikigai e Woman. Woman, está claro, significa mulher. Iki vem da palavra Ikigai. Ou seja, Ikigai é baseado na filosofia japonesa que está relacionado com a razão de ser, o significado de vida ou o propósito de vida. É no fundo aquilo que é o drive da pessoa, aquilo que nos faz levantar da cama a cada manhã. Então o Wiki acaba por ser uma abreviação desse Ikigai e significa, no fundo, vida. Por isso, bem-vinda ao WikiWoman. Este é o espaço onde vamos falar de medicina integrativa para mulheres e vamos, sem dúvida, aprender muito sobre como é que tu podes viver mais, como é que podes criar ainda mais vida, ainda mais vitalidade em ti, independentemente ou não de teres um problema de saúde. Porque saúde também engloba promoveres saúde, ou seja, prevenires que a doença te bata à porta. E isso começa quando? Já agora, neste momento. Há muito que podemos fazer já neste momento para conseguirmos viver com maior saúde e maior bem-estar e prevenir o aparecimento de doença. Porque a verdade é, nós estamos a viver cada vez mais anos, mas isso não significa necessariamente que estamos a viver com mais saúde, não é? E os estudos mostram-nos mesmo isso. Nós estamos cada vez mais doentes, cada vez mais existem o aparecimento de doenças crónicas, que são doenças associadas à sociedade moderna onde vivemos, devido ao nosso comportamento, devido ao nosso estilo de vida. Então, há muito que podemos fazer e este podcast vai ser muito sobre isso, não é? É que tu consigas adquirir ferramentas para pôr na tua mochila e consigas perceber como é que tu podes viver bem, como é que tu podes criar mais saúde em ti. E é isto que nós vamos fazer aqui no WikiWoman. Então, o WikiWoman é mesmo isto. É um canal em que eu partilho contigo aquilo que tem sido a aquisição de conhecimentos nesta área da medicina funcional e integrativa, juntamente com aquilo que tem sido a minha experiência pessoal e profissional enquanto enfermeira há mais de 10 anos, e venho partilhar contigo precisamente isso. Aquilo que é a saúde e de que forma é que tu podes viver com mais saúde, de que forma é que podes fazer mudanças de comportamento que sejam mais adequadas àquilo que é a tua qualidade de vida e ao teu bem-estar. E não há nada melhor que esta filosofia japonesa do Ikigai, em que nos fala mesmo da paixão, da missão, da profissão, da vocação, interliga todas estas áreas. Ou seja, a filosofia do Ikigai pergunta muito aquilo que é: em que é que tu és bom? O que é que tu amas fazer? O que é que o mundo precisa? O que é que tu poderias ser pago por? Ou seja, estes são 4 pilares que a filosofia Ikigai integra e que se resumem perfeitamente naquilo que nós estamos aqui a falar hoje. Vamos então dar início ao Ikiwoman com vida, com valor, com vitalidade. Porque tudo o que tu precisas é empoderar-te naquilo que é a tua saúde e, acima de tudo, assumires a responsabilidade pela tua saúde. Seja expert na tua saúde. Porque, como nós já falámos, como eu digo milhões de vezes, informação é poder. Então, como já deves ter apercebido, eu sou uma apaixonada pela saúde, desde sempre que me lembro de ser uma amante de todos os temas relacionados com saúde e bem-estar. E a verdade é que foi isso que me fez licenciar em enfermagem e foi isso que me levou a querer cuidar
do outro, a querer estar lá junto do outro e ser, no fundo, um guia na saúde e bem-estar do outro. O problema reside quando eu, ao fim destes anos, ao fim destes 10 anos de trabalho enquanto enfermeira, fui-me deparando com algumas limitações naquilo que era o meu exercício profissional. E porquê? Porque quando eu estava a tirar o curso, não é? É-nos muito dito esta questão de cuidar do indivíduo de uma forma holística. O que é que isto significa? Cuidar da pessoa, do cliente, interligando mente, corpo e espírito. O que acontece é que ao longo destes anos de experiência enquanto enfermeira, neste momento estou a trabalhar no Reino Unido, e o que eu tenho deparado é que nada disto se tem encaixado na minha prática clínica. Sinto que tenho vindo a prestar um cuidado que é um bocadinho desconectado, é um bocadinho reducionista e que muitas vezes acaba por ter as suas limitações. O trabalho que fazemos é, sem dúvida, espetacular. Sinto que é uma mais-valia este trabalho que faço na medicina convencional, na medicina tradicional. Contudo, eu sinto que tem algumas limitações, nomeadamente naquilo que é as doenças crónicas. Com isto quero dizer que, quando se trata de uma doença crónica, a medicina convencional tem algumas limitações. E estou aqui a falar de exemplos, por exemplo, como endometriose e por aí fora. E porquê? A deparar é que são doenças que, ao longo do tempo, estas mulheres que têm este diagnóstico vão precisando cada vez mais de tratamentos, podem ser tratamentos hormonais, pode até ser cirurgias, ou seja, acaba por ser um tipo de tratamento invasivo para, no fundo, minimizar os sintomas que elas sentem, nomeadamente, por exemplo, dor, os sangramentos, e por aí fora. E o que acontece é que, ao longo do tempo, tanto o impacto da medicação como cirurgias repetidas acaba por causar uma grande debilitação mental, psicológica e também física. O que acontece é que, a longo prazo, estas mulheres acabam por perder qualidade de vida. E foi isto que eu me fui apercebendo na minha prática clínica. E sendo enfermeira no bloco operatório, eu via muitas vezes as mesmas mulheres a virem ter cirurgias uma atrás da outra e a não obter qualquer melhorias. E pior ainda, a verem o sonho delas muitas vezes de ser mãe a morrer, não é? Porque muitas delas acabavam por ser submetidas a uma esterectomia, ou seja, é uma remoção do útero, não é? Cirurgicamente, o que vai causar uma menopausa precoce. Ou seja, imaginemos que era uma mulher de 20 e tal anos, 30 e tal anos, não é? Claro que isto não é uma abordagem primária, mas acabava por, às vezes, ser uma consequência e acabava por ser esse o tratamento, digamos, que elas acabavam por se submeter. E isto começou a marcar-me, porque eu pensava, se fosse eu no lugar daquela cliente, como é que seria a minha vida, não é? Porque com 20 e tal anos, 30 e tal anos, ter menopausa precoce, ver o meu sonho de ser mãe a morrer, ter sintomas atrás de sintomas e sentir-me debilitada, não ter melhorias na minha qualidade de vida, não ser capaz de, por exemplo, ir ao ginásio porque tenho que ficar de cama por causa das dores, ver a minha vida social a desaparecer, a minha vida profissional comprometida. Tudo isto acaba por afetar aquilo que é a qualidade de vida destas mulheres. E isto fez-me pensar, se fosse eu, não é, calçando os sapatos dessa mulher, como é que seria a minha vida? E foi isto que eu comecei a questionar. Eu comecei a questionar que a medicina convencional era uma mais-valia para problemas agudos, não é? No caso de infecções, no caso de, por exemplo, traumas. É sem dúvida o maior recurso que nós temos, contudo, naquilo que toca a doenças crónicas, como por exemplo a endometriose, como eu falei, o que acontece é que acaba por não dar resposta ao longo do tempo, não é? E isto levou-me a ir procurar cada vez mais respostas, a ir cada vez mais fundo naquilo que era o meu conhecimento. Daí que eu me cruzei com a medicina integrativa, Functional Medicine, Health Coaching, o Mindfulness, e a nutrição funcional e integrativa. E estes são os pilares que eu hoje em dia trabalho com as mulheres que acompanho. E tu que estás desse lado, e esta é uma questão que eu recebo inúmeras vezes, é então, mas o que é
a medicina integrativa, o que é a medicina funcional? É um termo que eu ouço muitas vezes, mas não entendo. Então, eu vou-te esclarecer exatamente o que é que são estes termos. Porque muitas vezes as pessoas acham que estes termos é uma questão de moda e não é. São temas que, infelizmente, estão cada vez mais vulgarizados e sinto que há um conflito naquilo que é a interpretação destes termos, porque muitas pessoas associam a medicina integrativa a terapias alternativas e a verdade é que não é necessariamente isso. Então, o que é? A medicina integrativa é o ligar os 2 mundos, ou seja, é conjugar o melhor da medicina convencional, a medicina tradicional que nós temos hoje em dia nos hospitais, nos centros de saúde, juntamente com aquilo que são as terapias complementares, com uma base científica que suporte a eficácia e a segurança destas terapias complementares naquilo que seja a gestão, por exemplo, de sintomas de uma determinada condição, um problema de saúde, e que vai fazer com que haja uma melhoria naquilo que seja o estado de saúde da pessoa. Então, a medicina integrativa não é de todo as terapias alternativas. A medicina integrativa é o conjugar estes 2 mundos, é o trabalhar de forma colaborativa. Ou seja, temos um médico, ou um enfermeiro, ou outro profissional de saúde que consegue conjugar estes 2 mundos, consegue olhar para a pessoa e dar-lhe um plano daquilo que é a medicina convencional e consegue também fazer ajustes naquilo que é, por exemplo, alterações no estilo de vida e consegue conjugar isto juntamente com as terapias complementares que estão provadas por estudos como benéficas para aquela condição específica ou para aqueles sintomas em específico. E então, e o que é a medicina funcional? A medicina funcional, tem muito a ver com a epigenética, ou seja, o grande foco da medicina funcional acaba por ser a epigenética. E o que é a epigenética? Então vamos lá, isto é um termo muito complexo, a epigenética, e se sentires curiosidade é algo que eu te convido a explorares mais, mas de uma forma muito breve, muito resumida, a epigenética acaba por ser aquele código genético que nós nascemos, né, que está muito ligado àquilo que nós herdamos geneticamente do nosso pai, da nossa mãe, e o que acontece é que esta ciência da epigenética estuda de que forma este código genético, os genes deste código genético, alteram ou modificam em contacto com aquilo que são estímulos ou fatores ambientais. E esses fatores ambientais podem ser tanto positivos como negativos. E aqui, que tipo de fatores ambientais estamos a falar? Por exemplo, o nosso contacto com relações saudáveis, por exemplo, isto acaba por ser um fator positivo, uma exposição positiva, que vai modificar a expressão dos nossos genes, ou então, então, temos também os fatores negativos, que está muito relacionado, por exemplo, com a toma de medicação, a exposição, por exemplo, a metais pesados ou outro tipo de tóxicos, que vai fazer com que, lá está, silencie ou ative a expressão destes genes. E este tudo em balanço, o que vai acontecer é que pode ou não levar ao aparecimento de uma doença ou de algum problema de saúde. E por isso mesmo, a medicina funcional vai muito àquilo que é a raiz da doença. Ou seja, enquanto na medicina convencional nós estamos a explorar o que é que causou aquele sintoma, o que pode tratar aquele sintoma. Na medicina funcional, nós vamos à base do porquê. Ou seja, porque é que aquele processo bioquímico, a nível das células, está desequilibrado? Porquê que aquele tipo de mudança de estilo de vida, aquela mudança comportamental, vai levar à modificação da expressão genética, digamos, daquele problema de saúde. Ou seja, a medicina funcional acaba por explorar aquilo que é a saúde da pessoa como um todo, ou seja, há a ligação entre mente, corpo e espírito, em que todas estas partes da pessoa são conjugadas. E muitas das vezes associam a medicina funcional como algo que, mas não há evidência,
que prove que a medicina funcional funciona, ou muitas vezes também me dizem a medicina funcional é só testes funcionais e laboratoriais. A verdade é que sim, dependentemente do profissional que está a trabalhar contigo, a verdade é que a medicina funcional pode, em muito, ter esta base dos testes funcionais e que acabam por ser extremamente necessários, porque existem testes funcionais que podem ser feitos de uma forma muito individualizada, por exemplo, a nível de análise do sistema gastrointestinal, em que vamos conseguir perceber qual é o nível de desequilíbrio do microbioma, por exemplo, ou seja, conseguimos perceber como é que está o estado interno do teu microbioma, ou seja, tens bactérias boas, tens bactérias más, qual é o balanço? E conseguimos dessa forma também corrigir esse desequilíbrio a nível do teu microbioma, através destes testes funcionais específicos e, mais uma vez, individualizados, não é? Porque vão mesmo ao pormenor, vai mesmo ao porquê disto estar a acontecer e acaba por ligar todos os processos bioquímicos e fisiológicos do corpo. E isto acaba por ser um tipo de abordagem muito, muito específica e individualizada. Contudo, nem todos os profissionais estão habilitados para fazer esta abordagem. Então, não é verdade que a medicina funcional apenas se foca nos testes funcionais. Há muito que se pode fazer através de alterações comportamentais, através de mudanças de estilo de vida, e aqui estamos a falar dos pilares fundamentais, que vai desde a gestão de stress, a nutrição, hum, as relações saudáveis ou não saudáveis, estamos a falar da qualidade do sono, do descanso, e também do exercício físico ou movimento. Ou seja, há uma abordagem muito completa, da pessoa, em si. E então tu agora deves estar a perguntar: "Mas afinal, em que é que elas são diferentes, não é? A medicina convencional, a medicina integrativa e a medicina funcional". Então, a verdade é que elas são diferentes no sentido que eu acredito que a medicina funcional acaba por ser, no fundo, um braço ou uma parte daquilo que é a medicina integrativa. Porque a medicina integrativa é este todo, como tu já te apercebeste, é o conjugar, estes mundos que têm a evidência e que promovem segurança e eficácia para ti. A medicina funcional acaba por ser, no fundo, eu acho que um elo que se encaixa perfeitamente naquilo que é a abordagem integrativa, que normalmente hum, acaba por ter uma interligação entre os profissionais de saúde que nela trabalham. O objetivo da medicina integrativa é mesmo os profissionais trabalharem todos em conjunto, ou seja, numa equipa multidisciplinar. Por exemplo, eu sou enfermeira, eu tenho formação em health coaching e nutrição. Se eu sinto que aquela pessoa precisa de um médico, não é? Neste caso, ou se precisa, por exemplo, de um terapeuta, ou se precisa, por exemplo, de um psicólogo, ou até da acupuntura ou um professor de yoga, o que eu faço é referenciar para essas pessoas e depois conseguirmos trabalhar todos em conjunto com um plano único e individualizado para a pessoa. Isto é o grande objetivo e eu acredito que isto será o futuro, da medicina e espero um dia ver o sistema de saúde que nós temos hoje neste contexto. Hum, Contudo, a medicina funcional e integrativa, o que eles têm em conjunto é esta questão de pôr a pessoa no centro. Ou seja, a pessoa é o expert sobre a sua saúde. Neste caso, tu que me estás a ouvir, tu é que assumes a responsabilidade sobre a tua saúde, tu tens a informação, tu, juntamente com o profissional de saúde que te está a seguir, consegues ter esta capacidade de escolha, de decisão, esta capacidade ativa de ter voz e decidir aquilo que tu queres para ti, juntamente com a informação que te é dada pelo profissional de saúde. Ou seja, o profissional de saúde está ali para te dar suporte, para te dar apoio, para ser um guia, não é? Ele faz-te o plano, ele mostra-te a informação, ele partilha talvez a experiência clínica dela, mas no final tu é que vais decidir o que é o melhor para ti, o que faz sentido para ti, porque só tu conheces melhor o teu corpo que mais ninguém. Só tu te conheces melhor que mais ninguém. Então, estes dois mundos da medicina funcional e integrativa
é muito isto, é pôr a pessoa no centro, é perceber que todas as dimensões da pessoa estão ligadas e todas elas têm valor e importância para aquilo que é o nosso estudo clínico em conjunto. Depois, a medicina convencional, o que é que difere? Eu sinto que a medicina convencional é mais direcionada para a doença, enquanto que as outras duas são mais focadas naquilo que é promoção de saúde. Aqui, a medicina convencional acredito que trabalha muito com aquilo que seja o focar mais na doença. É uma abordagem mais reducionista, ou seja, é o tentar fixar coisas de uma forma mais rápida. Costumo dizer que às vezes é a medicina dos pensos rápidos, não é? Que é, o que nós fazemos é, de forma invasiva, com medicação ou cirurgia, vamos suprimir um sintoma, ou seja, vamos, de certa forma, fazer com que aquele sintoma não se manifeste. Mas a verdade é que a raiz do problema não está resolvida, não é? Daí que eu sinto que há esta limitação. Contudo, é extremamente importante, como eu já referi, para situações agudas e de urgência. Neste caso também, na medicina convencional, o que acontece é que o profissional acaba por ser aquele que é o expert, é aquele que domina, aquele que dá as instruções e o cliente, neste caso, vai seguir aquilo que lhe é recomendado, aquilo que lhe é aconselhado. E acaba por não ter este papel ativo e acabam também por não ser peças interligadas, acaba por ser, ou seja, um resolver problemas de forma isolada, onde não há esta ligação destas três dimensões que já falei da pessoa como um todo. O que estas três medicinas, no fundo, têm em comum? As três têm como base evidência científica, ou seja, tudo aquilo que é feito, há estudos, há evidência de que é algo seguro e algo eficaz e que funciona. Então, todas elas têm esta base, este pilar tão importante para aquilo que é a saúde. Depois, todas elas focam naquilo que é o bem-estar, ou seja, o reduzir os sintomas da pessoa e promover o maior bem-estar da pessoa. Como tu deves estar a perceber, nenhuma delas é melhor que a outra. E nenhuma delas desvaloriza ou ignora a outra. Ou seja, elas são todas importantes. Não há um ou, mas sim um e. Todas elas estão ligadas, todas elas se complementam e todas elas têm como objetivo trazer mais resultados para aquilo que é a melhoria do teu estado de saúde. Por isso, eu espero que estejas super entusiasmada para entender que é esta a forma que eu trabalho. O que eu faço é mesmo isto. Eu consigo perceber em que ponto é que a pessoa se encontra, em que ponto é que a pessoa gostava de estar e consigo perceber também o que é que tem impedido a pessoa de chegar onde ela quer chegar. E o que eu faço, no fundo, é ajudar a pessoa a que ela consiga fazer esta ponte entre onde ela está e onde ela quer chegar, de forma a que ela consiga ter motivação, resiliência para ultrapassar os desafios que acabam por surgir nesta jornada de transformação de saúde e naquilo que é a adoção de um estilo de vida mais saudável. Por exemplo, vamos pegar aqui na endometriose. Muitas mulheres com endometriose acabam por manifestar ou serem diagnosticadas com depressão. Aos olhos da medicina funcional, o que acontece é que uma condição, neste caso endometriose, pode ter várias causas. Da mesma forma que várias causas podem levar a várias condições. Portanto, neste caso, a condição principal, o diagnóstico principal acaba por ser a endometriose, mas muitas vezes pode levar a depressões e a outros tipos de condições de saúde. Ou seja, aos olhos da medicina funcional, o que acontece é que nós vamos explorar o porquê desta depressão se estar a manifestar. Neste caso da depressão, o que pode estar a acontecer pode ser, por exemplo, uma deficiência de vitamina D, uma deficiência naquilo que é, por exemplo, o ômega 3, pode ser, por exemplo, uma alimentação ou uma dieta que está a levar a estes déficits nutricionais, por exemplo, pode ser até o contacto com antibióticos que fez com que houvesse um desequilíbrio naquilo que é a nossa flora intestinal, o nosso microbioma. Por outro lado, quando estamos a falar numa causa que levou a uma condição de saúde,
podemos pegar aqui, por exemplo, na inflamação, porquê desta inflamação se estar a desenvolver. E podemos então perceber que pode ser relacionado com a depressão, pode ser relacionado com uma doença cardiovascular, pode ser relacionado com uma endometriose, e por aí fora. Ou seja, a medicina funcional vai explorar todos estes potenciais, de causas e de condições que, por sua vez, estão interligados. Portanto, de uma forma muito resumida, o meu trabalho é explorar, estas possibilidades, é ser curiosa sobre o que é que pode estar subjacente aos sintomas que se manifestam ou à condição que a pessoa tem, e não é de todo o meu papel fazer um diagnóstico. Quem faz os diagnósticos são médicos, e claro que se esse médico tiver uma formação complementar em medicina funcional, vai também fazer esta exploração de hipóteses. No meu caso, o que eu faço é estudar ou explorar com a pessoa estes potenciais que podem estar subjacentes, ao problema que ela tem e tentar, corrigir através de alterações comportamentais naquilo que seja o estilo de vida da pessoa, nomeadamente, na nutrição, no exercício físico, na qualidade do sono, na qualidade das relações que tem, na gestão do stress. Isto é extremamente valioso, e personalizado quando a pessoa chega até a mim. E desta forma eu vou ajudar a pessoa a fazer estas mudanças. Ok, tenho uma dieta nutricionalmente pobre, então como é que eu posso ajudá-la a fazer ajustes para que isto seja melhor? A pessoa está a dormir horas suficientes? Não está. A pessoa está a movimentar-se o suficiente? Não está. A pessoa está exposta, por exemplo, àquilo que é a luz azul dos computadores e tudo aquilo que sejam aparelhos tecnológicos, de maneira que isto vá suprimir, por exemplo, a produção de melatonina, que é uma hormona extremamente importante para, a nossa qualidade de sono. Ou seja, há uma abordagem de vários pontos aqui, levando a esta maior consciência, emocional e também, a esta alteração comportamental que é extremamente necessária. Então, espero mesmo que este episódio tenha sido super útil, e convido-te, caso tenhas alguma dúvida, alguma questão, ou se até gostavas que algum destes temas fossem explorados em episódios a seguir, manda mensagem. Se ainda não tens o meu Instagram, convido-te a tu fazeres parte da minha comunidade no Instagram, e juntaste a mim, e podes entrar em contacto direto comigo, por mensagem, para falarmos um bocadinho, para eu te conhecer melhor. E se tu me estás a ver no YouTube, então eu convido-te a tu fazeres like neste vídeo, a subscreveres o meu canal, porque tu ao fazeres isso vais dar mais vida, mais Iki, ao Wikiwoman. Se tu me estás a ver no Spotify, então eu convido a que tu vais dar um Iki, cheio de vida, com 5 estrelas, para que este podcast ganhe cada vez mais vida, para que nós consigamos aumentar a nossa comunidade. E se tu achas que esse podcast pode beneficiar alguém que tu conheces, então também te convido a partilhá-lo com mais pessoas. E obrigada por termos falado destes temas, desde a medicina convencional, a medicina integrativa e a medicina funcional, porque acredito que isto será, sem dúvida, a medicina do futuro e que será transformadora para todos nós. Um grande beijinho e até daqui a um mês com um novo episódio.